Leitura 255, Ezequiel, 28 a 30, Projeto 365 12 de setembro de 2023. Ezequiel 28. Anteriormente, Ezequiel havia profetizado contra a cidade de Tiro. Aqui a profecia é contra o líder de Tiro. O principal pecado deste rei foi o orgulho. Ele acreditava ser um deus, mas também há uma aplicação espiritual mais ampla. O rei de Tiro é uma figura de Satanás, a quem o povo estava realmente seguindo espiritualmente. Daniel, um importante oficial do reino de Nabucodonosor, já era renomado por sua sabedoria. Ele proclamou que toda a sua sabedoria vinha de Deus. Já o rei de Tiro, em contraste, considerava-se um deus. Pelo fato de as pessoas verdadeiramente sábias estarem mais próximas a Deus, reconhecem sua necessidade de depender dele para orientá-las e dar a direção. O exército inimigo que atacou Tiro foi o exército babilônico, sob o comando de Nabucodonosor. Este ataque aconteceu em 573 a 572 a.C. Algumas frases nesta passagem, que descrevem o rei de Tiro, podem descrever também Satanás. Deve-se tomar grande cuidado ao interpretar esses versículos, para fazê-lo com discernimento. Está claro que às vezes Ezequiel descreveu o rei de Tiro em condições que não poderiam ser aplicadas a um homem comum. Ele esteve no jardim de Éden, foi ordenado e ungido como um poderoso guardião angelical e tinha acesso ao santo monte de Deus, mas foi banido de lá. Esta profecia anuncia a condenação não só para o rei de Tiro como também para Satanás, que levou o rei a pecar. Sidom era outro porto famoso, localizado a aproximadamente 40 quilômetros ao norte de Tiro. Deus responsabilizou esta cidade por desprezar os judeus. A economia de Sidom estava completamente relacionada à de Tiro. Então, quando esta caiu por causa de Nabucodonosor, Sidom também foi condenada. A promessa de que o povo de Deus viverá em total segurança ainda está por se cumprir. Embora muitos tenha sido permitido retomar do exílio sob o comando de Zorobabel, Esdras e Neemias, e hoje a nação de Israel esteja política, econômica e territorialmente organizada, os habitantes ainda não vivem em completa segurança. Portanto, essa promessa terá seu pleno cumprimento quando Cristo voltar para estabelecer seu reino eterno. Então, todas as pessoas que foram fiéis a Deus viverão juntas em completa harmonia e segurança. Ezequiel 29. Há 7 profecias nos capítulos 29 a 32, todas relacionadas ao julgamento do Egito. No capítulo 29, provavelmente está a primeira profecia transmitida por Ezequiel. Em 587 a.C., Ezequias, Jeoaquim e Zedequias, reis de Judá, buscaram a ajuda do Egito, apesar das advertências de Deus. Há 3 principais razões para esta profecia de destruição do Egito. 1. Esta nação era um antigo inimigo dos judeus, tendo-os escravizado por mais de 400 anos. 2. O Egito adorava muitos deuses. 3. Sua riqueza e poder fizeram com que parecesse ser um bom aliado. O Egito ofereceu ajuda a Judá apenas por causa dos benefícios que esperava receber de tal aliança. Quando os egípcios não conseguiram o que esperavam, romperam o acordo sem qualquer consideração às promessas que haviam feito. O Egito tinha grandes tesouros, obras de arte, uma civilização florescente e um poderio militar renomado mundialmente. Infelizmente, era também mau, egoísta, idólatra e tratava seus escravos com crueldade. Por tais pecados, Deus condenou o Egito. Na Batalha de Carquemis em 605 a.C., a Babilônia destruiu o Egito juntamente com a Assíria, seus rivais na disputa pela hegemonia mundial. O Nilo era o orgulho e a alegria do Egito, uma fonte de vida no meio do deserto. Porém, em vez de agradecer a Deus, o Egito declarou: o rio é meu, e eu o fiz. Fazemos o mesmo quando dizemos: esta casa é minha, eu a construí, alcancei o lugar onde estou hoje por meus esforços e minhas qualificações, construí esta igreja, este negócio, esta reputação. Estas declarações revelam o nosso orgulho. Às vezes não consideramos o que Deus nos deu, pensamos que fizemos tudo sozinhos. É claro que nos esforçamos muito, mas Deus proveu os recursos, deu-nos as habilidades e forneceu as oportunidades para que tudo se realizasse. Em vez de proclamar nossa grandeza, como os egípcios fizeram, devemos proclamar a grandeza de Deus e dar-lhe todo o crédito. Migdol fica na região norte do Egito, e Savene na região sul. Isto significa que toda a terra do Egito seria transformada em deserto.
É difícil definir este período de 40 anos de desolação no Egito. Nabucodonosor atacou o Egito por volta de 572 a.C., levou muitas pessoas para a Babilônia. Algumas fugiram para as nações vizinhas em busca de refúgio. Aproximadamente 33 anos mais tarde, Ciro, o rei do Império Persa, conquistou a Babilônia e permitiu que os povos das nações que a Babilônia havia conquistado retornassem às suas pátrias. Possivelmente foram necessários 7 anos para reagrupar os egípcios e preparar a viagem, ao todo foi um período de 40 anos de exílio. Mas o Egito jamais voltou a ser um império. Essa profecia, de 571 a.C., é a mais recente em Ezequiel. Nabucodonosor finalmente conquistou Tiro depois de um longo e dispendioso cerco de 15 anos, 586 a 571 a.C. Não contava com tal despesa, por esta razão, foi para o sul e conquistou o Egito, para compensar tudo o que havia perdido na conquista de Tiro. Esta profecia informa que entraria o castigo ao Egito. Deus usou Nabucodonosor, um homem mau, como instrumento de seu julgamento sobre Tiro, Judá e Egito, nações perversas. Pelo fato de a Babilônia não ter reconhecido o favor de Deus, ele também a julgou. Ezequiel 30. O julgamento de Deus sobre o Egito e seus aliados, com destaque para a ação de Babilônia na conquista da nação egípcia. Este capítulo possui 4 seções, cada uma iniciada pela expressão "Assim diz o Senhor" ou "Assim diz o soberano Senhor". Na primeira seção, o profeta discute o dia do Senhor, um momento de juízo e destruição que afetará não apenas o Egito, mas também as nações ao redor. Na segunda seção, o foco é nos aliados mercenários do Egito, que serão derrotados juntamente com a nação egípcia. A terceira seção detalha a ação destrutiva da Babilônia contra o Egito, enfatizando que Deus está no controle de tudo o que acontece. A última seção do capítulo descreve a dispersão do povo egípcio entre as nações, seguindo o mesmo destino de Judá. Embora esta profecia tenha um contexto histórico específico, ela também pode ser entendida como um exemplo do juízo de Deus sobre as nações que se rebelam contra ele. Deus continua emitindo juízo contra o Egito. E o instrumento utilizado para isso é Nabucodonosor, rei da Babilônia. O Senhor diz através de Ezequiel que o braço do rei do Egito será quebrado. Precisamos ter em mente que o governo de todas as coisas está nas mãos do nosso Deus. Em sua soberania, ele utiliza os mais diversos elementos para que sua vontade seja estabelecida. Ele usa justos, ímpios, a natureza, a economia, enfim. A nossa sujeição a Deus fará com que ele utilize todas estas coisas em favor daqueles que o amam, como está escrito em Romanos 8:28.